Olá pessoal do oitavo ano, continuando a nossa aula de artes sobre carnaval. Tem tudo a ver com arte, carnaval. Tudo a ver com arte, história, cultura. Vamos lá. Carnaval, a origem histórica do carnaval. Das festas populares do Brasil, o carnaval é sem dúvida a mais grandiosa delas. É uma das poucas manifestações folclóricas que ainda sobrevivem e consegue envolver o grande público. A história do carnaval começa mais de 4.000 anos antes de Cristo, com festas promovidas no Antigo Egito, como as festas de culto a Ísis. Eram principalmente eventos relacionados a acontecimentos religiosos e rituais agrários, na época da colheita de grandes safras. Desde essa época, as pessoas já pintavam os rostos, dançavam e bebiam. Há também indícios que o carnaval tem origem em festas pagãs e rituais de orgia. Em Roma, as raízes deste acontecimento estão ligadas às danças em homenagem ao deus Pan e Barco, que eram chamadas de Lupercais e Bacanais ou dionísicas, em referência ao deus do vinho Dionísio. Com o advento da era cristã, a igreja começou a tentar conter os excessos do povo nessas festas pagãs. Uma solução foi a inclusão do período momesco no calendário religioso, antecedendo a quaresma. Por quê? A quaresma é um tempo de reflexão em que o ser humano fica mais retido fica mais quieto. Aí a igreja, querendo que as pessoas ficassem um pouquinho mais comportadas, ela dava uma semana carnal, uma semana de festa, para aí posteriormente a pessoa se resguardar na quaresma. Foi o que foi acontecendo. Antecedendo a quaresma, o carnaval ficou sendo uma festa que termina em penitência na quarta-feira de cinza. Os cristãos costumavam iniciar as comemorações do carnaval na época de Natal, Ano Novo e Festa de Reis. Mas estas se acentuavam no período que antecedia a Terça-feira Gorda, chamada assim porque era o último dia em que os cristãos comiam carne antes do jejum da Quaresma, no qual também havia tradicionalmente a abstinência de sexo e até mesmo das diversões como circo, teatro ou festas. Quando comemoramos o carnaval? O carnaval é uma festa móvel, porque é indicado pelo domingo de Páscoa, também uma data comemorativa móvel para que não coincida com a Páscoa dos judeus. Para saber em que dia cairá as duas festas, determina-se primeiro o equinócio da primavera. No Brasil é no outono. Não se pode esquecer que o calendário segue as estações do ano, de acordo com o hemisfério norte, onde foi criado. O primeiro domingo após a lua cheia posterior ao equinócio da primavera é o domingo de Páscoa. Face a essa regra, o domingo de carnaval cairá sempre no sétimo domingo que antecede a Páscoa. A quaresma tem início na quarta de cinza. É como o próprio nome diz, tem duração de 40 dias. Veja pelas fotos aqui o carnaval. Carnaval da Sapucaí. Veja o quanto que está presente a arte aqui. Veja a diversidade de cores. Veja a riqueza de cores. As escolas de samba, essas de grande porte, de São Paulo, Rio de Janeiro, elas começam a planejar o carnaval já na metade do ano. Ou seja, se o carnaval é em fevereiro e março, em junho do ano passado, as escolas já começam a se programar, a fazer o planejamento para o próximo carnaval. Isso aqui garante uma renda de bilhões, porque move a rede hoteleira, a rede comerciante, a rede turística, e é bastante valorizado o carnaval. No Brasil, o carnaval foi introduzido pelos portugueses. Seu nome era intrudo, palavra que vem do latim introitus e que designa as solenidades litúrgicas da quaresma. Então, o carnaval aqui no Brasil veio por quem? Através dos portugueses, porque o carnaval é europeu.
os portugueses colonizaram o Brasil e trouxeram com ele algumas questões artísticas culturais, e uma delas foi o carnaval. E o seu nome vem da palavra, seu nome era, antes de carnaval, era intrudo, palavra que vem do latim introitus e que designa as solenidades litúrgicas da quaresma. O intrudo chegou ao Brasil por volta do século XVII e foi influenciado pelas festas carnavalescas que aconteciam na Europa. O carnaval daqui foi até a metade do século XIX, uma festa de muita sujeira e molhação. Os escravos a festejavam sujando-se uns aos outros com polvilho e farinha de trigo, ou espirrando água pelas ruas com o auxílio de uma enorme bisnaga de lata. As famílias brancas, refugiadas em suas casas, brincavam no carnaval fazendo guerras de laranjinhas, pequenas bolas de cera que se quebravam espalhando água perfumada, ou então jogando de sua janela um líquido não tão cheiroso na cabeça dos passantes, que na maioria eram os escravos. Quem era de família rica ficava dentro de casa, vendo o pessoal passar pela rua. Quem estava lá na rua geralmente eram os escravos. E eles brincavam jogando objetos no pessoal que estava lá embaixo. Alguns objetos eram perfumados, outros nem tantos. Por isso as pessoas evitavam sair às ruas durante os dias do intrudo. Isso fez com que os bailes de máscaras, realizados apenas para a elite durante o Primeiro Império e a partir da década de 1940 para a classe média, fizessem muito sucesso, porque eles não queriam curtir o carnaval junto com a ralé, junto com os escravos, junto com o pessoal de baixa renda. Então eles fizeram os bailes dele. Nesses bailes, que eram pagos e feitos em teatros e hotéis do Rio de Janeiro, não se dançava o samba, mas sim o xote, as mazucas, as polcas, as valsas e o machixe, que era um único ritmo genuinamente nacional. Somente em 1869, quando o ator Correia Vasque adaptou a música de uma peça francesa e deu para essa adaptação o nome de Zé Pereira, mesma música que é cantada até o dia de hoje, apareceu a primeira música de carnaval. Até então, todas as músicas eram instrumentais ou em outro idioma. O carnaval da rua, entretanto, quase não existia. Tudo à custa da violência que tinha em tudo. Em países como Itália e França, o carnaval ocorria em formas de desfiles urbanos, onde os carnavalescos usavam máscaras e fantasias. Personagens como a Colombina, o Pierrot, o Rei Momo também foram incorporados ao carnaval brasileiro. Não eram de origem brasileira, e sim de origem europeia. Veja pelas fotos como é que era o carnaval antigamente. Algumas fantasias beiravam até o bizarro. A evolução do carnaval, principalmente o carnaval carioca e o carnaval paulista, que são os mais famosos. No Rio de Janeiro, no final do século XIX, começam a aparecer os primeiros blocos carnavalescos, cordões e os famosos cosos. Estes últimos tornaram-se mais populares no começo do século XX. As pessoas se fantasiavam, decoravam seus carros e em grupos desfilavam pelas ruas da cidade. Está aí a origem dos carros alegóricos, típico das escolas de samba atuais. No século XX, o carnaval foi crescendo e tornando-se cada vez mais uma festa popular. Esse crescimento ocorreu com a ajuda das marchinhas carnavalescas. As músicas deixavam o carnaval cada vez mais animado. A primeira escola de samba surgiu no Rio de Janeiro, se chamava Se Deixa Falar. Veja pelas fotos como é que era. Veja que naquela época já existia a alas das baianas. A escola de samba Deixa Pra Lá, Deixa Falar, ela foi criada pelo sambista carioca chamado Ismael Silva. Anos mais tarde, a Deixa Falar transformou-se na escola de samba Estácio de Sá, que até hoje existe. Data de 1929, o primeiro concurso de sambas realizado na casa de Zé Espinguela.
onde saiu vencedor o conjunto Oswaldo Cruz, e do qual também participaram a Mangueira e a Deixa Falar. Alguns consideram este como sendo o marco da criação das escolas de samba. No entanto, entre 1930 e 32, estas apenas foram consideradas como uma variação dos blocos, até que em 1932 o jornal Mundo Esportivo, de propriedade do jornalista Mário Filho, decidiu patrocinar o primeiro desfile de escolas de samba. Na Praça 11, a convite do Mundo Deportivo, 19 escolas compareceram. A diferença de alguns carnavais. Existem carnavais que são totalmente diferentes. O Brasil é um país com dimensões continentais, então cada canto é comemorado de uma forma diversa. No Maranhão é de uma forma, no Amazonas é de outra forma, em Pernambuco e Recife é de outra forma. Por isso que a cultura, a arte carnavalesca, que envolve música, cores, arte, tudo isso é bastante rico e move milhões e bilhões durante o acontecimento do evento. E é reconhecimento mundial.